Aí a turma se preparando para irmos rumo Tavares, Lagoa dos Patos. 3 dias de aventura, de passeio, brincar por lá e dar esse rolê aí. Flávio, Jefferson, Rafa no seu Willys, pai no Troller, Jaderão lá na Ranger, eu e o Flávio de Troller. O que mais? Cherokee temos ali do Cleiton. E desde 2020 fazemos um passeio anualmente com um grupo de amigos. E esse ano a gente escolheu a cidade de Tavares para fazer algumas trilhas na Lagoa dos Patos, na beira-mar. Primeiro dia acordamos, o dia estava bonito, a promessa era de tempo feio, de tempo ruim. Mas acordamos, saímos do hotel com um dia bem bonito, um dia bom, para aproveitar, poder usar os jipes, poder brincar na beira da lagoa. Céu azul, sem vento, a promessa era de tempo ruim, de tempo feio. E depois do café da manhã saímos rumo ao Caribe Gaúcho, Pontal do Bojuru, para começar nosso passeio. Na beira da lagoa tinha um pouco de vento, o tempo foi fechando. Após algum tempo de deslocamento pela beira da lagoa, a gente procurou lugar para o almoço, e aí o tempo fechou de vez. Logo começou a chover, e por esse motivo as imagens ficaram prejudicadas. Então vocês vão ver que nesse vídeo tem pouca imagem bacana, mas não vamos deixar de postar por aqui em função disso. E desde 2020, nesses passeios que fazemos, o primeiro passeio foi para Barra do Chuí. Saímos de Porto Alegre em direção à Barra do Chuí, sempre pela costa, pela beira de praia. Fizemos a travessia da Praia do Cassino e da Praia do Hermenegildo rumo à Barra do Chuí. Desde então eu gravo, edito e publico esses filmes, esses vídeos aqui no YouTube. Mas eu confesso que nos últimos anos tem sido um pouco mais difícil de eu conseguir administrar a gravação desses vídeos, justamente porque eu quero poder aproveitar mais o passeio, eu quero poder me desapegar um pouco mais dos equipamentos, poder realmente aproveitar e curtir, me desconectar um pouco do meu trabalho, que é justamente produção audiovisual. Então eu tenho desde então a ideia de alguns anos para cá eu venho me desconectando um pouco dessa captação de materiais para esses vídeos que vem para cá. Mas nesse último ano ficou um pouco menos de vídeo ainda, justamente pela condição do tempo que desfavoreceu a gente, né, durante algum bom tempo. Então eu optei por aproveitar mais do passeio e gravar menos. E é bem na verdade que o off-road nunca foi apenas sobre chegar ao destino. É sobre o caminho, sobre os lugares onde a estrada termina, começa aquilo que realmente importa pra gente. É barro, areia, água, poeira e às vezes um pouco de dificuldade. É enfrentar o que aparece pela frente sem saber exatamente o que vem depois. Mas é também sobre quem tá junto da gente. Porque quando o caminho aperta, ninguém fica pra trás. Essa é uma frase que nós jipeiros usamos muito. Um ajuda o outro, uma mão puxa, uma roda espera, uma risada transforma o problema em história. No fim, talvez seja isso que a gente procura quando coloca o carro na estrada. Não apenas novos lugares, mas novas histórias para contar. E algumas das melhores histórias nascem justamente quando o caminho não é fácil. Porque a aventura tá sim no destino, mas a amizade se constrói no caminho. Talvez
seja por isso que a gente continue indo, porque cada quilômetro deixa alguma coisa pra trás e leva outra com a gente. Uma paisagem que não conhecíamos, uma dificuldade que parecia maior do que realmente era, uma conversa no meio do caminho, uma risada que ninguém planejou. No off-road a gente aprende que nem sempre é possível escolher o caminho. Às vezes é preciso diminuir, respirar, encontrar outra paisagem e seguir. E quando não dá pra seguir sozinho, a gente espera, porque no fim das contas não importa qual carro chegou primeiro, nem quem venceu o atoleiro ou o obstáculo. O que importa é chegar junto. E talvez seja esse o verdadeiro sentido de sair por aí sem saber exatamente onde a estrada vai terminar. Colecionar lugares, histórias e pessoas que fazem qualquer caminho valer a pena. Porque enquanto houver estrada, haverá um novo destino. Enquanto houver amigos, sempre haverá um motivo para partir. Talvez algumas imagens desse passeio não sejam perfeitas. Algumas foram feitas com o celular, tremidas, escuras, fora de enquadramento. Algumas vezes a câmera ficou guardada porque era preciso aproveitar, dirigir, ajudar alguém ou simplesmente viver o momento. Mas pensando bem, talvez isso combine com o off-road, porque lá também nada é perfeito. A lama suja o carro, a estrada sacode, a poeira entra, o caminho muda. Às vezes a gente erra a rota e precisa voltar. E mesmo assim, ninguém vai embora pensando que foi uma viagem ruim. Porque algumas experiências não foram feitas para serem registradas perfeitamente, foram feitas para serem vividas. Talvez essas imagens não mostrem tudo o que aconteceu naquele dia, mas mostram o suficiente para lembrar que estivemos lá. E no fim, é isso que importa. Nem toda aventura cabe em uma câmera. Algumas ficam na memória, na história que a gente conta depois e naquela vontade de pegar a estrada novamente. Puxa a cabeça, não para aí, meu! Aqui pintou uma indefiniçãozinha, a gente não sabe se a gente vai atrás do Mini que tá dentro da lagoa em algum lugar ou retorna pra sair desse platô de areia e atravessar a lagoa. A noite caiu e com ela o caminho ficou ainda mais difícil de enxergar. As travessias de água apareceram no escuro, o terreno mudou e cada passagem exigia muito mais atenção. Já não era possível ver exatamente o que havia pela frente. Era preciso confiar no carro, no caminho e principalmente em quem estava ao lado, na frente, guiando. Os faróis iluminando alguns metros à frente, a água passando pelas rodas, o rádio chamando, um esperando pelo outro. E foi justamente quando a estrada ficou mais difícil que a gente percebeu que não precisava enxergar todo o caminho, bastava enxergar o próximo trecho. Mais uma travessia, mais um obstáculo, mais alguns metros e juntos a gente continuou. E mesmo com toda a chuva e a noite que caiu, a gente fez questão de parar no farol Capão da Marca para fazer o registro dos nossos carros em frente a este emblemático farol da Lagoa dos Patos. Bom dia. Essa hora é triste. Depois de acordar, dar check no carro, na bagunça, na sujeira, um cafezinho passado para dar andamento no passeio. E lembra aquela história que ninguém fica para trás? É exatamente isso. Quando acontecem os problemas, os perrengues, a gente tá sempre juntos e prontos para resolver independente de qualquer coisa.
algumas puxas do Willys trocadas e tudo resolvido, pronto para rodar, pronto para seguir passeio nesse nosso segundo dia rumo ao camping do tio Nilson. Apesar do vento forte, a gente conseguiu um bom lugar no camping para que a gente pudesse fazer o almoço e dar continuidade no nosso passeio. Depois do almoço, era hora de partir. As últimas coisas foram guardadas e por alguns instantes aquele lugar pareceu diferente. Talvez porque a gente já soubesse que estava indo embora. A estrada que antes era uma promessa de descoberta, agora era o caminho de volta. Mas voltar também faz parte da aventura, porque toda partida carrega uma despedida e toda despedida deixa espaço para o próximo encontro. Enquanto os quilômetros passavam, talvez cada um estivesse levando consigo uma versão diferente daquela viagem. Para alguns ficou a paisagem, para outros a travessia, o momento em que quase atolou, a noite, a água, o barro ou aquela risada que veio na hora errada. Mas existe uma coisa que todos nós levamos, a certeza que estivemos juntos. E talvez seja isso que faça uma viagem valer a pena. Não é a distância percorrida, não é o carro mais preparado, não é chegar onde ninguém chegou. É ter os amigos junto quando o caminho aperta. Chegamos um pouquinho de terra, Balneário Mostardas. Nosso botequinho tá fechado, tia. É poder olhar para trás e saber que mesmo quando a estrada desapareceu debaixo da água ou a noite escondeu o que vinha pela frente, ninguém ficou para trás. No fim, a gente não leva a estrada para casa, leva aquilo que ela deixou com a gente, algumas histórias, algumas marcas, novas amizades e aquela vontade quase que inexplicável de olhar para um mapa, apontar para algum lugar e dizer: e se a gente fosse por ali? Porque talvez seja esse o verdadeiro espírito do off-road. Não saber exatamente onde o caminho termina, mas ter bons motivos para continuar. E quando a próxima estrada aparecer, a gente vai de novo. Eu sou Rodrigo Coruja e junto com meu pai Sérgio Coruja estamos à frente da Coruja Trilhas e Expedições. Bora abastecer o carro, pegar a estrada e nos vemos na trilha.